Vamos ouvir a palavra do Senhor essa noite? Isso não foi a pregação. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 56. Se você puder já pôr aquele slide que a gente viu. Eu quero falar sobre uma igreja que ora, uma comunidade que ora. Essa expressão, igreja que ora, ela é até redundante, porque toda igreja tem que ser uma igreja que ora. Se ela não ora, é porque ela não é igreja. Ela é qualquer outra coisa, um ajuntamento social, um ajuntamento para se divertir, para ouvir música. Ela é um teatro onde você vem ouvir alguém falando, uma palestra. Mas essa expressão, igreja que ora, é redundante. Porque oração não é um dom, é uma identidade. E o que está escrito lá em Isaías capítulo 56? Jesus repete essa mesma palavra, se eu não me engano, em Mateus capítulo 23. Isaías 56, versículo 7 diz assim: E eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de evangelismo. Não? A casa de Deus é de quê? E olha o que ele continua a dizer: serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada, a minha casa terá um nome, a minha casa tem um nome. Qual é o nome da casa de Deus? Tudo que Deus nomeia, Ele está dando identidade. Na Bíblia, quando Deus mudava o nome de pessoas, é porque Ele estava mudando a identidade. Saulo para Paulo, lembra disso? Abrão para Abraão, Jacó para Israel, porque o nome na cultura judaica define o destino e o propósito pelo qual a pessoa vai viver, define identidade. Então, ser precede o fazer. Primeiro você precisa saber quem você é. Depois você precisa saber o que você faz a partir de quem você é. Então a igreja, ela não é uma casa de oração só porque tem oração. Ela é uma casa de oração porque ela é construída por oração e ela é sustentada por oração. O que é oração? Relacionar-se com Deus. Não tem como ser um cristão e não dialogar com Ele, e não ter uma conversa com Ele, e não ter uma interação com Ele, porque isso é a identidade da igreja primária. É a primeira coisa, a coisa número 1. A igreja é o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo está falando do funcionamento orgânico, de como funcionamos uns com os outros. A igreja é uma lavoura também. A igreja tem muitos tipologias na Bíblia, mas identidade, a Bíblia diz que a igreja é uma casa de pedras vivas, cujo objetivo é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ou seja, a primeira coisa fundamental é que nós somos um ajuntamento de pedras vivas. Nós somos um lugar que está sendo construído para que Deus possa habitar no nosso meio. Deus já habita dentro de você individualmente com o Espírito Santo, mas existe um outro nível de habitação que eu chamo de hospedagem. Todos nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito. Mas será que Deus está manifestando a sua plena autoridade sobre Dourados agora? Será que Deus está manifestando sua plena autoridade no Rio de Janeiro hoje? Nós podemos falar, Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele está num prostíbulo e Ele está aqui agora. Ele está num prostíbulo e está lá na China também. Mas quando eu falo de hospedagem, eu estou falando de Deus liberar sua presença manifesta, que é a mesma coisa da presença de Deus tornar-se física num lugar, ou numa região geográfica. E não tem como isso acontecer se a gente não entender a identidade da nossa comunidade. Isso não é uma identidade só dessa igreja, é a identidade da igreja no mundo inteiro, e é por isso que o Espírito Santo está apontando para esse assunto.
em todas as nações da terra. Eu falei hoje de manhã, em 1980 existiam 400 ministérios que falavam disso que eu estou falando. Hoje existem 20 mil lugares no mundo orando dia e noite. O que é orar dia e noite? Não é orar 24 horas, pode virar a oração 24 horas. A expressão dia e noite, nós lemos hoje de manhã 30 versículos, tem a ver com intensidade e constância. Todas as vezes que aparece a palavra dia e noite na Bíblia, está se referindo ao sacerdócio ou à oração, e está dizendo o seguinte: seja intenso, mas seja constante. Não seja alguém que corre 100 metros, seja alguém que corre uma maratona. Quando você tiver com 100 anos, você vai ter a sua Bíblia aberta na mão, e você vai estar mais apaixonado por Jesus do que hoje. Porque isso é constância. Nós vamos ficar no lugar de oração até que Ele volte. Então essa é a nossa identidade. No mundo inteiro isso está acontecendo. E existem 3 fundamentos dessa casa de oração. Se você for na Nigéria, se você for em Uganda, se você for na Argentina, tem 3 fundamentos aonde a casa de oração está sendo construída. O que é um fundamento? É uma base sólida para que você tenha uma construção firme. Quando você constrói uma casa, um prédio, você cava sapata. Aqui fala sapata. E você joga o quê? Bastante pedra, cimento e ferro, para que essa casa seja construída e não seja abalada. Jesus também usa a mesma expressão, falando que precisamos construir uma casa em cima de uma rocha. Ele é a própria rocha. Então, fundamentos tem a ver com onde nós estamos construindo. Então, em toda a terra, quando a gente fala movimento de oração, casa de oração, tem 3 pilares aonde isso está sendo construído. O pilar número 1, dignidade. Por que começa com a dignidade? Dignidade tem a ver com glória. Em Apocalipse 4, os anjos, os anciãos, não estão orando porque Deus vai fazer um avivamento. Não estão orando porque Deus curou a avó deles. Não estão orando porque teve salvação no céu. Eles estão orando por um único motivo. O primeiro motivo fundamental é porque Deus é digno. Uma vez perguntaram para alguém: e se vier a perseguição, o que você vai fazer? Eu disse: eu vou para a sala de oração orar, porque Ele é digno. E se você acordar triste, eu vou para a sala de oração orar, porque Ele é digno. E se você brigar com a sua esposa, você para de orar? Não, eu continuo orando, porque Ele é digno. Mas dignidade tem a ver com o reconhecimento daquele que é dignificado. Então pensa comigo. Se eu der um soco no nariz de uma pessoa aqui, e quebrar o nariz da pessoa, ela vai na polícia, faz a ocorrência, e eu posso ter problemas, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas vamos pensar diferente. Imagina se eu der um soco no nariz do Michel Temer. Você acha que eu vou ter mais problema? Sim ou não? Por quê? Porque o juízo é maior de acordo com a ofensa do tamanho daquele que é digno. Faz sentido? Quem é mais digno? O irmão aqui ou Temer? Temer é a autoridade de Deus, porque Deus colocou ele como presidente. Queira você ou não, neném. Deus pôs ele lá, ou então ignora Romanos 13. Então ele é maior, ele é mais digno de respeito, mais digno de honra, ele é a maior autoridade da nação. Então, se eu estou ferindo a maior autoridade da nação, eu vou entrar em sérios apuros. Mas se eu firo alguém qualquer, eu tenho problemas, mas não tanto quanto se eu ferir alguém maior. E às vezes nós não entendemos a grandeza daquele que está sentado no trono. Para e pensa, meu irmão. As Escrituras dizem que Deus sabe o nome de cada estrela, que Ele sabe contar cada estrela. Olha o tamanho da grandeza desse Deus.
Nós temos galáxias e galáxias que foram criadas pelo Senhor. Nós levaríamos anos, bilhões de anos-luz, para chegar na galáxia mais próxima, fora da nossa galáxia. E a Bíblia diz que Deus mede tudo isso com o palmo das suas mãos, que Ele mede os mares com a palma das suas mãos. Ele é assombrosamente majestoso. Com quem você pensa que você está falando quando ora? Deus faz o osso crescer dentro da barriga de uma mulher, um esqueleto, um bebê. É assustador que exista ateu. E até mesmo o ateu só está respirando nesse momento porque Deus quer. O fôlego no pulmão do ateu é segurado pela mão do Todo-Poderoso. Eu não venho para reunião de oração porque vai ter mover. Se tiver mover ou não, Ele é digno. Se as pessoas chorar ou não, Ele é digno. Por isso, ministros de louvor não pode medir o sucesso da reunião baseado na manifestação das pessoas. Porque você não está cantando para as pessoas, você está cantando para aquele que é digno. Quem é esse que está no trono? Será que Ele merece a sua voz sendo alçada aos céus? Mesmo quando você está cansado, será que Ele merece o levantar das suas mãos? Será que Ele merece a sua dança? Será que Ele merece o seu prostrar com o rosto no chão? Mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando todas as coisas estão dando errado, Ele é digno. Poucas pessoas sabem, a canção da Darlene do Hilson, Aclame ao Senhor, foi escrita numa estação em que ela tinha perdido o bebê dela, onde tudo estava indo mal. Essa canção é cantada até no Vaticano. Ganhou todos os meios círculos cristãos do mundo. Mas poucas pessoas sabem que aquele louvor foi produzido em momentos de angústia e dor. Porque, mesmo no meio da minha maior dor, Ele é digno. E se eu ficar orando 50 anos e não vier avivamento? Ele é digno. E se eu orar 50 anos e Deus não mudar adorados? Ele é digno. A primeira motivação não é o que acontece após a oração, é porque Ele é digno. Esse é o primeiro fundamento. Estamos juntos? Segundo fundamento, justiça. O que é justiça? Muito importante essa palavra hoje em dia. Justiça não é igualdade. Quem disse isso foi Karl Marx. E Karl Marx não é Jesus. Justiça na Bíblia é a palavra tsedek, que significa retidão, colocar reto aquilo que estava torto. Ou seja, justiça é consertar o que está errado. Por exemplo, câncer não está certo. Então, quando eu curo o câncer, justiça. Pobreza não é correto, não é do reino de Deus. Quando a gente cura a pobreza de um lugar, justiça. Perdidos, pessoas endemoniadas, não é reto. Quando a gente salva o perdido pela pregação do Evangelho, justiça. Porque a base do trono de Deus é retidão e justiça. E todas as vezes que você vê a palavra injustiça na Bíblia, você vai ver a palavra intercessão do lado. Vamos olhar Isaías 59, vai para frente um pouquinho na sua Bíblia. Versículo 10, olha isso, parece que você está lendo um jornal de hoje. Apalpamos as paredes como cegos, andamos apalpando como os que não têm visão, tropeçamos ao meio-dia, verso 11, todos nós gememos como ursos e andamos gemendo como pombas, esperando a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós. Nós olhamos para a nação, nós olhamos para as cidades do mundo, da terra, nós olhamos a injustiça. Aquilo que era certo, não é mais certo, agora é errado.
leis, ideologias estão sendo estabelecidas sobre as nações da terra. As nações e os governos estão rompendo seu vínculo com todos os valores judaico-cristãos. Vai chegar uma época em que só porque você é casado com uma mulher, você vai ser perseguido. Só porque homem e mulher, que é uma família funcional e bíblica, só por você ser casado com uma mulher, as pessoas vão querer te matar, porque aquilo que é certo agora está virando errado. Em termos de sexualidade, dizem que tem mais de 90 sexualidades. Existe o cara que é pansexual. O que é o pansexual? Ele tem relação sexual com homem, mulher, gato, cachorro, árvore. Em alguns lugares na América, banheiro unissex. Em alguns lugares, em algumas escolas, banheiro unissex. As leis estão assim, dizendo que a criança, a partir dos 5 anos, decide qual sexo ela tem. Existem professores universitários defendendo pedofilia. De que uma menina de 12 anos pode se relacionar sexualmente com um homem de 40. Injustiça. Nós olhamos, esperamos a salvação, mas parece que está cada vez mais longe. Nós estamos gemendo por causa do peso do pecado nas nações da terra. Porque nossas transgressões se multiplicam, verso 12, e os nossos pecados testemunham contra nós. Olha o verso 14. Por isso o direito retrocedeu e a justiça, aquilo que é reto, ficou distante. A verdade anda tropeçando nas ruas e integridade não pode entrar. Ser íntegro hoje em dia é errado. Falar a verdade hoje em dia é errado. Parece um jornal, uma leitura das nossas cidades. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu, verso 15, o Senhor viu isso, e se indignou com a falta de justiça. Quando Ele olha para a terra e vê meninas no Nepal, tendo a sua vagina se tornando o mesmo buraco do ânus, sobe injustiça diante das narinas do Deus que é reto. Cada estupro, cada sangue de adolescentes derramado em favelas do Rio de Janeiro. Meninos de 12 anos empoderados por fuzis nas comunidades do Rio de Janeiro. Muitos que viram suas mães serem estupradas ou como prostitutas. Injustiça está cobrindo a terra e diz que Deus não está indiferente, que Ele olha para a injustiça. É uma santa indignação. Mas o que mais assusta Deus não é a injustiça, é o próximo versículo, 16. E ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém intercedesse. Injustiça deixa Deus indignado, mas não ter gente orando para acabar a injustiça deixa Ele mais indignado ainda. Porque você acha que oração é uma coisa que o pastor que tem que fazer. Você paga o seu dízimo para ele ser o intercessor. E vocês são os leigos e ele é o clero. Igualzinho a igreja católica. A maioria pode dizer, não creio assim, mas se comporta assim. Existe um clamor por justiça se levantando nas nações da terra. A igreja, o Espírito e a noiva estão começando a se unir em um clamor de vem está acontecendo. Estamos juntos? Isso é só uma introdução. Terceiro fundamento, a volta de Jesus. Pastor, se eu for ofender a sua escatologia, me perdoa, mas eu preciso falar.
Basicamente, a maioria do povo evangélico funciona da seguinte forma: imagina você ler um livro todo, mas não ler o último capítulo. Faz sentido isso? Você leu 1000 livros na vida, mas nunca leu o último capítulo. A gente faz isso com a Bíblia. A gente diz que o livro de Apocalipse não é importante porque são coisas que não dá para entender, coisas que é coisa de teólogo, coisa de pastor. Ou seja, a coisa mais importante, que é a volta de Jesus, não existe sentido na primeira vinda sem a segunda vinda. E a gente ignora o fim dos tempos, a gente ignora a preparação para a volta de Jesus. Sabe por que o mundo não acredita que Jesus vai voltar? Por causa do estilo de vida da igreja que diz que Jesus não vai voltar. Porque a gente nem procura estudar e a gente crê em doutrinas sobre a segunda vinda que foram passadas por osmose para a gente. Por exemplo, quase que grande parte da igreja acredita no arrebatamento secreto. O filme Deixados para Trás, ou a novela da Record, quando some, puff, e fica só a roupinha. Shalom. Fica calmo que vai dar tudo certo. Vamos olhar alguns versículos. Primeiro versículo que eu quero que a gente olhe está lá em Mateus 24. Não precisa concordar comigo, só leia a Bíblia. Verso 29, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E ele diz assim: logo depois de quê? Do quê? Da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, o que acontece? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão. Diga comigo, verão. A volta de Jesus é física e visível, não é secreta. E quando isso acontece? Logo depois da tribulação. Ou seja, quando tivermos uma grande tribulação, não vamos estar no céu, vamos estar na terra, passando pelo período mais difícil da história da igreja. Porque fim dos tempos é a mesma coisa que o livro de Atos. Avivamento gera perseguição, porque a gente começa a incomodar o mundo. Então o sistema do mundo vai querer nos matar. Então logo depois da tribulação é que vem o sinal do Filho do Homem no céu e todas as nações verão. Olha o verso 37, vamos caminhar. Eu vou usar o versículo que todo mundo usa para falar que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação, para provar o contrário. Estamos juntos? Vamos lá. Leia em português. Só isso. Não precisa de revelação, tremer, charabacantas music, nada disso. Diz assim: pois a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Interpretação de texto. Ele está dizendo que a volta de Jesus vai ser muito parecida com os dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Muito pecado, muita violência, mas também normalidade da vida no meio da violência. Aí ele diz assim: porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não se deram conta, e veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, eles estavam distraídos vivendo a vida. Noé pregou por 120 anos, não teve sucesso nenhum, só a família dele ouviu ele, mas a galera estava comendo, bebendo, no meio da violência, injustiça acontecendo, e de repente
veio o dilúvio. E o dilúvio levou o quê? Todos. Diga comigo, todos. Quem? O que levou a todos? O que levou a todos? Foi o dilúvio que levou a todos. Vamos continuar. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Então 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Quem que levou a todos? Quem que levou a todos? Então quem é levado aqui não está falando de arrebatamento, está falando que foi levado pelo juízo, dilúvio. Agora eu baguncei tua cabeça, né? Você é um presbiteriano, pastor Cris. Presbiteriano é a milenista. Está errado. E agora você está lendo um versículo, você tem um problema. A gente pode conversar bastante. Mas vamos piorar? Dá para piorar. Apocalipse 8. Sempre dá para piorar. Então vamos lá. A partir do capítulo 6 de Apocalipse, começa uma série de sequência de juízos. 7 selos, 7 trombetas, cujo a 7ª trombeta é a última trombeta, que fala em 1 Coríntios 15, que anuncia a volta de Jesus. Estamos juntos nisso, pelo menos? E depois tem 7 taças, que ocorrem após a volta de Jesus, ou seja, quando Jesus está voltando, ele vai derramando juízos. Então vamos lá, capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, ou seja, o 7º selo, que é o 7º juízo, dos primeiros 7, vai preparar para o toque do início das 7 trombetas. Estamos juntos? Então vão ter 7 selos que serão abertos. Vamos voltar lá em Apocalipse 6. A gente olha o livro de Apocalipse como uma milenista e interpreta de forma figurada. Só que a Bíblia é interpretada de forma literal, quando ela é literal. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é um cordeiro, não está dizendo que ele é um cordeiro, é um símbolo. Quando diz que ele é a rocha, não é que ele é uma pedra, mas tem coisas que são literais mesmo. Porque essa é a interpretação e hermenêutica judaica. Nenhum judeu teve influência de filosofia grega, platônica, que alegoriza as coisas. E quem influenciou Santo Agostinho? Platão. Santo Agostinho influenciou quem? Todos os presbiterianos. Que tem filosofia grega e interpreta a Bíblia. Não, isso é uma alegoria, que faz uma coisa pior ainda, a teologia da substituição, aonde tem Israel, se rabisca e põe igreja. É uma doutrina antissemita, antijudeu, e as promessas de Deus para os judeus a gente joga fora. Come on. Então vamos lá, olha, o versículo 2 diz assim: olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro que segurava um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como um vencedor, decidido a vencer. O que esse cavaleiro tinha na mão? O que ele tinha na mão? Faz sentido um arco sem flecha? Os índios podem me dizer bem isso. Tem sentido arco sem flecha? Não. O que significa esse arco? Ameaça de guerra. Vocês estão comigo? É o primeiro selo. Vai começar antes da volta de Jesus ter ameaça de guerra. É literal. Olha o segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado poder de tirar o que da terra? A paz, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande... Agora é a guerra em si. Antes da volta de Jesus vai ter ameaça de guerra, mas depois vai ter guerra em si, muitas. Eu não vou ler todos os juízos, eu só estou te mostrando que tem uma sequência de selos,
E esses selos, esses juízos, não são contra a igreja. É a igreja que libera os juízos. Se você ler o capítulo 5, a resposta de Deus abrir os selos é as taças que estão sendo cheias de incenso. E então o plano de Jesus para limpar a terra para a sua volta inicia. Eu sei que está tudo doido na tua cabeça agora, oh Jesus, mas não tem problema. Precisava de mais 4 dias aqui, cancela minha passagem, Lucas. Mas vamos lá. Então, a 7ª trombeta, pastor, é a última, e é ela que é o toque que fala que Jesus volta, rompe os céus e ele volta. Olha isso, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí me pergunta, o que significa silêncio no céu cerca de meia hora? É que não tem mulher no céu. Não, estou brincando, gente. Mulher fala muito, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, nunca para de falar. O que significa silêncio no céu de cerca de meia hora? Sei lá. Está dizendo que teve meia hora de silêncio, então para mim é meia hora. Em meia hora o céu ficou em silêncio. Então vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Então, o 7º selo prepara os 7 anjos, que são mais uma série de juízos literais. Eu não vou ler os juízos. Veio outro anjo, colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com a oração de quem? De quem? De todos os santos. Diga comigo, todos os santos. Então pensa comigo, pastor, por favor. Pensa comigo, olha para mim, por favor. Se a 7ª trombeta é a última tocada para Jesus voltar, e nem começou a tocar a primeira, e está dizendo que todos os santos estão orando, isso significa que todos os santos estão na terra, antes da volta de Jesus. No meio da grande tribulação, a igreja vai orar com poder. Todos os santos, não só em Dourados, mas no Rio, na China, na Argentina, no Irã, no Iraque, comunidades inteiras orando e liberando incenso diante de Deus, antes dos anjos tocarem as trombetas, cuja 7ª é a volta de Jesus. Quando que Jesus volta? Volta para uma igreja que vai estar orando dia e noite. Por isso que ele diz em Lucas 18, no último versículo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta de retórica. Ele vai achar fé na terra, porque ele vai encontrar uma igreja orando dia e noite. Quem provoca a volta de Jesus é a igreja. Você não sabe o dia nem a hora, mas a Bíblia fala que você pode apressar a vinda do dia do Senhor. Por isso que ele está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, a noiva tem que concordar com o casamento. E como o Leandro Vieira disse, essa noiva precisa ganhar seios, corpo, porque Jesus não é pedófilo. Jesus precisa casar com uma mulher pronta, madura, uma igreja madura, que é uma auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora idônea? Ela auxilia o marido em tudo o que precisa ser feito. Minha mulher não precisa me ligar para perguntar qual é a comida que eu mais curto. Churrasco. Ela não precisa. Costelinha de porco. Porque ela é uma auxiliadora idônea. Vai chegar um nível em que a igreja vai parar de perguntar qual é a vontade de Deus e vai fazer a vontade de Deus. E ela vai se unir ao Espírito Santo e vai começar a convidar Jesus para casar. E vai ter uma convergência de céu e terra. Imagina as galáxias partindo, literalmente. E a Bíblia diz que todo olho verá. Aí tem gente que fala que vai ver pela televisão, que idiotice. Que Jesus vai aparecer como holograma. Não, literalmente Jesus vai rodear o globo terrestre, depois da tribulação, arrebatando os santos, primeiro ressuscitando os mortos. Imagina os corpos saindo do caixão,
e encontrando as suas almas no céu, assim, puf, e indo diante do trono de Deus. E depois, ele faz a procissão ao redor do globo, arrebatando e ressuscitando os mortos na primeira ressurreição. E ele desce para a terra. Porque você não vai morar no céu, o céu é que vai morar na terra. E virou TJ. Nesse caso, o TJ está certo. O reino de Deus vai vir para a terra. Não do jeito exatamente que eles falam, mas o reino vai vir para a terra. E vai ter uma capital chamada Sião. E lá no topo desse monte vai ter um templo, que é esse de Isaías 56. E Jesus vai governar a terra através de oração. Por isso que ele ensinou a orar: venha teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no... O trono da sala do trono de Apocalipse 4 vai descer para Sião. Imagina a gente indo na festa dos tabernáculos, Davi liderando a adoração. Eu creio que Davi vai ser o governador de Jerusalém e Jesus é o rei das nações. Porque esse vai ser o galardão, porque Jesus prometeu para Davi: nunca vou tirar de você o trono. Imagina, conferência de adoração, Davi, Asaf, Emã, Gedutum. E aí, mano? Será que vai ter unção? Eu acho que a gente vai voando, pastor, porque a gente vai ter o corpo glorificado, não precisa de avião. Jesus atravessava a parede com o corpo glorificado. Vamos piorar, pode piorar, sempre pode piorar, claro. Vamos olhar então Apocalipse capítulo 11, verso 15. Eu quero que você saia daqui, se você não entendeu bulufas, pelo menos você saia daqui amando a volta de Jesus. O sétimo anjo tocou sua trombeta. Olha a sétima trombeta aí. E o que acontece logo depois? Surgiram no céu fortes vozes que diziam, olha isso: o reino do mundo passou a ser. Se passou a ser, é porque antes não era. Quando que os reinos do mundo vão passar a ser de nosso Senhor? Quando Ele voltar. Porque aí Ele vai governar literalmente como um político. Jesus vai voltar como rei, juiz e noivo. Ele vai ser um rei que governa, um noivo apaixonado, mas ele também vai julgar os inimigos de Deus. As escrituras dizem que vai ter um rio de sangue de 300 quilômetros na altura do freio de cavalos. Porque ele vai matar pessoas que ficaram deliberadamente contra ele. E muitos, porque não entendem, vão se escandalizar com a liderança de Jesus. Assim como João Batista escandalizou. Porque João Batista esperava que Jesus estabelecesse o reino na primeira. Porque Jesus falou: eu vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo ali não é bom, é juízo. E ao invés dele liberar o juízo sobre os romanos e tomar o governo, o trono de Davi, ele estava curando os doentes. João não entendeu que o reino viria sim, mas em duas etapas, na primeira e na segunda. E João, que viu o Cordeiro de Deus, vendo a pomba descer sobre Jesus, ficou escandalizado. Imagina a igreja que não se prepara para a volta dele, quando vê isso aqui acontecendo. Graças te damos, verso 17, Deus Todo-Poderoso, porque assumistes teu grande poder e começou a reinar, e as nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e destruir os que destroem a terra. Ele vai destruir os que destroem a terra. Ah, não, é simbólico, ele vai jogar um pozinho. O mundo onde se fala de movimento de oração
está clamando pela volta de Jesus? Vamos supor que eu esteja errado e a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vamos supor. Eu tenho certeza que eu não estou. Tá bom? Se eu for arrebatado antes, eu estou no lucro, porque eu me preparei para o pior. Meu amigo, vamos supor que é você que está errado. E você estava achando que ia subir para o céu, sumir, ficar só a sua roupinha dobrada, antes da tribulação. Você não se preparou. E as pessoas pensam assim, como que eu me preparo para isso? Vou comprar fuzil, vou armazenar água. Não! Você se prepara para a volta de Jesus orando, tendo intimidade com o noivo. A Bíblia diz que você não vai poder comprar nem vender, só quem tiver a marca da besta. Dizem que é chip, não sei, mas vai ter um sistema econômico que você não pode comprar, só compra quem tem a marca do anticristo. O que você vai fazer? Você vai orar e vai brotar legumes da terra. Alô, os irmãos das tribos, nós vamos nos esconder nas tribos na grande tribulação e comer do fruto que sai da terra dos índios. Por isso você que é viciado em açúcar está frito. Não pode ir no Extra comprar açúcar. Está vendo como escatologia tem a ver com a segunda-feira? Desculpa, pastor Cristian, não queria causar problema para vocês. Mas eu tenho muitas aulas sobre o assunto. Escatologia é um assunto maravilhoso para mim. Tem muito material no YouTube do meu amigo Ângelo Basso, acompanha lá, ele tem uma série, tem muita coisa que eu posso indicar para os pastores estudarem. O meu desejo aqui não é polemizar, é só provocar em você uma coisa. Jesus está voltando. Ah, mas todas as gerações diziam isso. Nem todas. Porque as coisas que estão acontecendo agora nunca aconteceram da forma que está acontecendo. Já teve movimento de oração na história? Sim, mas agora está tendo em toda a terra. Já teve missões na história? Sim, só que agora está tendo em toda a terra. Os estudiosos de missiologia diziam que levaria 100 anos para ter a Bíblia impressa em cada dialeto que não tem escrita. Eles reduziram o tempo para 50. Em 50 anos, todas as tribos e etnias que não têm escrita vão ter uma Bíblia impressa na mão. E a Bíblia diz em Mateus 24:14 que o Evangelho do Reino será pregado a todas as etnias, então virá o fim. E esse fim não é fim no sentido de que acabou, é sentido de começo. Vai começar uma nova era. Essa palavra nova era é errado, mas é exatamente isso. Existe a era desse século e a era vindoura. Começará uma era vindoura. Termina uma e inicia outra, que é a era do reino de Deus. Aleluia. Então, por causa dessas três coisas, a dignidade, justiça que tem que ser feita nas cidades, e preparar a igreja e avisar o mundo da volta de Jesus, nós precisamos ser uma comunidade que ora. Vamos abrir Atos 1:8. Prometo que vai dar tudo certo. Ou não. Atos 1:8 é uma figura disso que eu estou falando. Jesus tinha ressuscitado de dentre os mortos e passou 40 dias falando com os discípulos a respeito do reino de Deus. Porque os discípulos ainda estavam meio confusos a respeito do que tinha acontecido. E ele diz o seguinte, os apóstolos perguntam, verso 7, verso 6. E os que se haviam reunido perguntaram, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino para Israel? Eles estavam preocupados com o cumprimento disso que eu acabei de falar. Porque eles, viram que ele era o Messias. Viram que ele era o escolhido de Deus.
para estabelecer o reino. Só que ele não fez isso. Ele foi para a cruz, ao invés de derrotar os inimigos de Israel, ele morreu numa cruz. E os discípulos falaram: então agora que você ressuscitou, que você já venceu, é agora que você vai reinar literalmente? E aí, o que ele diz para os discípulos? Não convém saber sobre isso agora. Esperem em um lugar, e vocês vão receber poder do alto, o Espírito Santo. E então, vocês vão começar a transformar as nações em pessoas parecidas comigo. E quando as nações se tornarem parecidas comigo, então virá o fim. Qual é a forma do reino ser restaurado a Israel? Discipular as nações. Mas como que se faz para discipular as nações? Tem que ter um avivamento, um derramamento do Espírito. Então o que eles fizeram para ter um derramamento do Espírito? Verso 14. E unidos, todos, digam comigo, todos. Diga comigo, todos. Diga para o seu irmão, todos. Não eram só 5 pessoas orando, todos se dedicavam à oração, juntamente com todos os discípulos, todos. Então pensa comigo, Jesus está falando, vai vir um poder do alto, então esperem até que esse poder venha, e aí vocês vão discipular as nações da terra, e então o reino virá. Ele está falando a mesma coisa agora, porque o Espírito veio sobre os 120, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas não veio sobre toda a carne. A profecia de Joel 2 não se cumpriu totalmente. Os historiadores dizem que antes da volta de Jesus vai ter mais gente viva na terra do que juntando todas as gerações do passado. Imagina! Milhões de pessoas vão estar habitando as cidades, e aí o Espírito Santo não vai ser derramado só sobre o Brasil, a nação do Brasil. O Espírito Santo vai batizar o globo terrestre na glória de Deus. Ao mesmo tempo, todas as nações serão sacudidas pela glória de Jesus. E quando eu falo disso, começa a chover. Porque existe a chuva temporã e a serôdia. A serôdia é a última chuva. Quem estava orando aqui? Só os missionários? Não, todos. Todos. A palavra unânimes, estavam dedicados unânimes em oração. É a palavra grega homotumadon. Que nome é esse? Sabe o que significa? Estavam unidos no mesmo zelo. Imagina se todas essas pessoas, pastores, estiverem unidas no mesmo zelo, compenetrados em bater, em buscar, até que o Espírito Santo caia sobre vocês. Não vá mesmo para o Camboja, não vá, porque o Espírito Santo vai cair sobre esse lugar, e quando o Espírito Santo começar a cair, vai começar a ter envio para as nações. Mas alguém precisa ficar e construir a estufa apostólica. Atos capítulo 13 diz que profetas e mestres ministravam ao Senhor. Eles criaram uma estufa apostólica de oração. E o Espírito Santo pinçou Paulo e Barnabé, e a Ásia inteira foi sacudida por 2 homens. Imagina se essas 500, 600 pessoas aqui estiverem... até que o Espírito caia. Sabe o que mudou a história da Coreia do Sul? Sabe por que a Coreia do Sul não é a Coreia do Norte? Porque milhares de coreanos subiam nas montanhas, entravam nas cavernas e oravam. 5 horas da manhã, as igrejas estavam lotadas de coreanos orando. Era uma comunidade que ora. Não era 5 pessoas. Oração é coisa de crente, é coisa da igreja.
Mas antes disso, você precisa de saudade. Salmo 132, e a gente já está indo para o fim. Quando um pregador diz que está indo para o fim, isso não significa nada. Talvez ele fale mais 1 hora. Quem é pregador, diga amém. Alguém me entende? A base do Salmo 132 é o Salmo 131. São 3 salmos, 131, 132 e 133, que são chaves para sermos uma comunidade cristã que ora. Olha o Salmo 131. Senhor, meu coração não é arrogante, nem os meus olhos altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da minha mãe. Davi está dizendo para a nação de Israel o seguinte: o que é uma criança que descansa no colo da sua mãe quando ela já foi desmamada? Vamos pensar. É uma criança que está com a mãe, não por causa do leite, mas por causa da mãe. Ela desmamou, então ela não quer mais o que a mãe pode oferecer, ela quer a mãe. E Davi está dizendo, assim é Israel. Eu não quero mais Deus porque Ele me cura, porque Ele me abençoa, porque Ele me enriquece. Eu quero Deus porque Deus é um fim em si mesmo. Por que você ora? Você não ora para ter avivamento, para ter coisas, tudo isso é consequência. Avivamento, a volta de Jesus são as consequências. Mas por que você ora? Porque oração é um fim em si mesmo. Eu não oro para evangelizar, eu não oro para ter poder. Tudo isso acontece quando se ora, mas o fim é Deus. Deus não pode ser um meio para se alcançar um fim. Quem fez isso foi a religião. Por exemplo, eu busco a Deus para ter um carro. Eu busco a Deus para ter meu... Entendeu? Deus se tornou um meio para alcançar um fim. Mas se você encontra Deus, você encontrou tudo. Você já encontrou o fim. E todo o resto é bênção. Porque Deus é abençoador. Mas Ele é aquele que te completa. Funciona assim. Você encontra com Deus. Então você é pleno. Você é cheio. Você é completo. E ao mesmo tempo que você encontra com a presença dEle, e você é pleno, abre um novo vazio, e você fica com um novo vazio, e aí você encontra Deus de novo, e aí Ele vai e te batiza com um novo vazio. Então é o batismo da presença, da ausência de Deus. E aí, mano, você começa a sentir saudades de um lugar que você nunca foi, de lugares que você nunca experimentou. Deus precisa batizar a igreja com saudades. Jesus disse, enquanto o noivo estiver com vocês, não precisa jejuar, mas um dia o noivo será tirado e jejuarão. Jejuarão para quê? Para ter um carro? Não, vão jejuar porque estão com saudades da presença física de Jesus. Sabe o que rouba a tua fome? As coisas lícitas. Então quando você aparece no culto, você já está cheio do mundo, você está saciado, só que isso é efêmero, passageiro, porque Eclesiastes 3:11 diz, moça, que Ele colocou a eternidade dentro de você, de todo o homem. Então só o que pode completar é alguém que é eterno. Você pode ter o melhor carro, a melhor empresa, muito dinheiro, o melhor ministério, você pode ter uma igreja de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, você pode ganhar a cidade inteira para Jesus. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, vai ter uma coisa dentro de você gritando, eternidade. Eu achava que eu ia ser satisfeito quando eu começasse a viajar. Eu era só um pregadorzinho lá da igreja, na minha sala, e eu via vários caras viajando, as igrejas pagavam passagem, davam oferta. Eu falava, nossa, cara, queria viajar também. Um dia um neozelandês profetizou para mim em 2008, falou, eu vejo um mapa e vejo você correndo as nações. Eu não acreditei na profecia do cara, e eu achei que aquilo ia me tornar pleno, então eu comecei a viajar. Hoje eu tenho trauma de aeroporto, eu quero ficar em casa com minha mulher, muito melhor.
Fico agoniado, toda hora eu falo no vídeo com ela, eles vêm. Aí eu achei que quando eu escrevesse um livro, cara, quando eu escrever um livro, então, aí é isso, cara, aí... Eu tô com saudade de Jesus. O ministério não me completa não, cara. Ser famoso não me completa não, cara. Ser aplaudido pelos homens porque prega legal, não é legal. Eu prefiro ficar no meu quarto com Ele do que ficar diante das multidões falando. Eu amo pregar, eu amo servir minha geração, mas é melhor ficar escondido no meu quarto. E às vezes Ele se retira, eu sinto sequidão, mas é porque Ele está me provocando a ter novos níveis de fome. E ser uma criança que está com a mãe por causa da mãe, não por causa do leite. Assim foi Moisés. Uma promessa de 400 anos, o Senhor disse que ia dar a terra para Israel. E o Senhor fala: Moisés, eu vou realizar todos os seus sonhos, eu vou mandar um anjo à frente, eu vou derrubar os seus inimigos. Só uma coisa, eu não vou com você. Imagina se Deus aparece para você e fala: vou realizar todos os seus sonhos, moça. Você vai gravar um CD, você vai ser famosa, você vai viajar a nação. Você vai tocar a sua geração. Só que a minha presença não vai estar contigo, mas eu vou fazer tudo para você. Moisés disse: eu prefiro morrer no deserto com você do que entrar na promessa sem você. Porque um deserto com Deus é um oásis. Eu agora estou passando pelo meu maior deserto. Eu estou na fase mais difícil da minha jornada em 20 anos. Eu fui diagnosticado com burnout, síndrome do burnout, esgotamento. E eu só estou aqui em pé pela graça de Jesus, pregando 4 dias, 3 dias. Sabe o que o Senhor falou? Se eu não tivesse te dado isso, você nunca ia parar para me ouvir. Então agora eu estou te parando, porque eu quero reconquistar teu coração. Cara, Deus está muito afim de você. Cara, a presença dele está atrás de você, cara. Ele está te perseguindo, cara. Você está aí frião. Ele está te caçando. Você está indiferente, mas ele está te amando. Mesmo quando você nem liga para ele, Jesus está com saudade de uma igreja que tem saudade. Saudade de um lugar que você nunca foi, de uma experiência que você nunca teve. Ele é digno. Vamos cantar essa parte. Tu és digno de tudo. Vamos cantar. Levante suas mãos, vamos dignificar Ele. Aleluia. Vamos lá, levante sua voz. Tu és digno de tudo. Cante a Ele, cante a Ele. Tu és digno de tudo. Deixa Ele gerar saudades dentro de você, enquanto você o adora. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Se renda, se renda. Tua é a glória. Vamos lá, levante a sua voz diante do trono daquele que é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti.
Então, no Salmo 132, Davi é ferido por uma flecha de revelação. E o Salmo diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições. Davi foi um homem de aflições. Ele foi afligido pelo seu próprio pecado, ele foi afligido pela destruição na família, ele foi afligido pelos seus erros, mas a maior aflição que Davi tinha é que ele não tinha um lugar na terra para Deus morar. Existem 3 níveis. Existe a visitação do Senhor, que são as manifestações de curas que o Leandro falou ontem, dons, poder, pessoas caindo no chão. O Senhor nos visita e é bom, amém por isso. Mas dependendo de como a gente trata a visita, ela vai embora e não quer mais voltar. Então a gente precisa ampliar essas visitações que tivemos aqui nesses fins de semana para uma hospedagem. Não dá para construir a casa toda agora, porque a casa toda vai ficar pronta na segunda vinda. Mas enquanto não constrói a casa toda, a gente constrói uma hospedagem, igual aquela mulher que construiu um quarto para o profeta, lembra? O profeta passava lá, se eu não me engano, 2 Reis 3, e ela percebeu que aquele era um homem de Deus. Então ela disse: eu quero não só que ele me visite, mas eu quero prender ele aqui por mais dias. Então eu vou construir um quartinho, vou colocar uma cama, uma mesa, uma vela, e todas as vezes que ele visitar a gente vai fazer a visita se tornar uma hospedagem. O que aconteceria se Jesus se hospedasse aqui nessa cidade por 1 mês? Mas alguém tem que ser hospitaleiro. Eu só volto na casa da pessoa quando eu sou bem tratado. E aí quando ela cria esse quartinho e hospeda, ele fala assim para o seu moço: vai lá e pergunta a ela o que ela quer. E aquela mulher estéril, isso é uma figura, ela não podia ter filhos. Então o profeta diz para ela: em tal dia você vai dar luz a um filho. Porque quando você cria uma hospedagem para o Senhor, ao invés de você perguntar qual é a vontade de Deus, Deus é que vai perguntar qual é a sua vontade. O que você quer fazer em Dourados hoje? Eu vou falar: Senhor, eu estava tão afim de ver a escola da minha filha sendo salva. Deus é que vai perguntar para você: o que você quer que eu faça? E é isso que Davi está afligido, porque ele diz, e ele faz um voto, verso 2, de como jurou ao Senhor e fez um voto. O que é um voto? Um pacto. Ele prometeu, ele jurou ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para Deus em Dourados. Ele precisa de gente que não vai dar descanso aos olhos. Davi tinha muitas atividades, ele era um rei de uma nação, cercado de inimigos, mas ele tinha uma obstinação no seu coração: construir na terra um lugar parecido com o céu, para que Deus pudesse morar em Jerusalém. Ele foi ferido por essa saudade de construir um lugar. Ele não tinha mais outro foco na sua vida, mas ele queria que Deus habitasse naquele lugar chamado Jerusalém. De visitação, nós criamos uma habitação substancial. Talvez você pense: poucas vezes isso aconteceu na história, e é real isso. Quando eu digo Deus morar numa cidade, eu estou falando do limite máximo do que uma geração pode ter de Deus. Cada geração tem um limite máximo. E esse limite máximo do que essa geração pode ter de Deus é a construção de um lugar para que Deus possa morar. Assim foi no avivamento de Azusa. Quando eles estavam reunidos orando, chamaram bombeiros, porque viram fumaça saindo do prédio, pensaram que o prédio estava pegando fogo, e estava pegando fogo com o Espírito Santo. Pessoas começaram a ter milagres criativos. Quem não tinha o globo ocular, nascia um globo ocular. Quem não tinha braço, crescia braço. Porque Deus estava ali, pairando sobre Los Angeles. Ele estava habitando naquele lugar.
Assim foi no país de Gales também. As Bíblias se esgotaram. Não havia uma ocorrência policial por 3 anos e meio, porque Deus estava sobre Gales. 5 horas da manhã, procissão de 1.000, 2.000 pessoas andando, 5 horas da manhã para ir para a reunião de oração. Mas alguém ficou com saudade. Ivan Robert, com 13 anos, orou de 13 anos, com 13 anos de idade, até os 26 anos, ele orou para que Deus pudesse encontrar um lugar e habitar em Gales. E quando ele fez 26 anos, ele orava todos os dias, de 1 às 5 da manhã, dormia até às 9, ia trabalhar nas minas de carvão, voltava e fazia o mesmo processo. Em Atos, o que está acontecendo em Atos? Capítulo 2, tem relâmpagos, tem fogo, tem vento. As dinâmicas do trono estavam ali em Atos. Por que você acha que a sombra de Pedro curava? Sombra curar não é dom espiritual, não tem isso na Bíblia. O dom da sombra curar é porque a sombra do Onipotente estava sobre Jerusalém. Então a sombra de Pedro curava. Quando eles reuniam para orar, o prédio tremia fisicamente, porque as dinâmicas do trono desceram para ali. Diz que ao redor do trono tem relâmpagos, vozes, trovões, fogo, tudo isso se manifestando naquela região, naquela cidade. Mas alguém precisa construir, e Davi não construiu isso sozinho. 1 de Crônicas 25. Davi infectou uma geração com essa visão. Por isso, esse movimento de oração, irmãos, não é construído pelos jovens, é pelas famílias. Imagina você trazer o seu filhinho para um turno de oração, e daqui a pouco ele está ali tocando. Imagine um turno Kids. O meu filho de 6 anos, ele ora no microfone as orações apostólicas. Nós treinamos crianças para profetizar, para fluir nos dons. Imagina você ter um turno de Ana, assim como Ana entregou Samuel para o sacerdote para que ele fosse ministrar ao Senhor, e nós temos um turno de crianças, onde elas podem pintar, cantar, você pode dar panelas na mão das crianças, enquanto a gente adora aqui, e a gente faz um turno onde a gente cria um ambiente da presença para que as crianças cresçam nesse ambiente. Então o tabernáculo de Davi, que é esse lugar que Davi construiu para Deus se hospedar, foi construído por famílias. Olha isso. Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Para quê? Para profetizarem com harpas. Dos filhos de Asaf, e aí diz os nomes muito difíceis, estavam todos debaixo do cargo de Asaf, que profetizava sobre a ordem do rei. Então o que era isso? Um pai de família pegava os seus filhos, treinava eles em como ministrar e adorar o Senhor, e profetizavam. Deus está chamando você que é homem e é pai, porque durante muitos anos oração foi coisa de mulher, e as reuniões de oração eram frequentadas pelas mulheres. Mas está na hora, mano, de você virar homem de verdade e começar a fazer culto doméstico na sua casa. Deixe os seus filhos crescerem vendo que você fala com Deus e que Deus responde. Isso aí. E traga os seus filhos para a reunião de oração. Os meus filhos não ficam quietos. Não ficam quietos porque você não educa a ficar quieto em casa. Assume a responsabilidade de educar o seu filho e para de deixar sua mulher maluca e descabelada. Seja um sacerdote. Os meus filhos ficam sentados na reunião desde pequeno, porque quando manifestavam rebeldia eu levava no banheiro e dava-lhe um couro. Sabe o couro santo, ungido? Couro funciona.
Jesus usaria a vara, porque ele crê na Bíblia, e a Bíblia diz que a vara... O que isso tem a ver com oração? Tudo. Se você soltar a vara, você vai ficar quieto com seu filho para orar. Mas se você não tem um momento que você senta na mesa com seus filhos e com sua esposa e ora, lê um trecho bíblico, pergunta o que eles estão ouvindo de Deus. Sabe, meu filho está tendo vários sonhos proféticos, porque todo dia eu oro, o Espírito Santo persegue meu filho. Eu não posso salvar o meu filho, eu posso criar ele moralmente correto, mas quem salva é Deus, e para Deus salvar eu oro. Filho de pastor, pastorzinho não é, ele precisa de ter a experiência dele. Mas isso começa com a família. A gente pensa que é um movimento, tipo movimento, não, cada família dessa igreja, imagina, todas as famílias trazendo seus filhos para as reuniões de adoração e de louvor, nos iPraise e nas outras reuniões de oração que vão aumentar. Era comum ver no IHOP mulher com trigêmeos, aqueles carrinhos de 3, andando para um lado e para o outro, orando em línguas assim, com carrinhos. Crianças crescendo. Eu tenho um mentor, o Kirk Bennett. Hoje no IHOP, o Isaac Bennett é o filho dele. O filho dele com 18, 15 anos, falou: pai, eu quero fazer homeschooling, porque eu quero me preparar para a volta de Jesus. Ele no começo achou que era causada, que o moleque queria fugir da escola. Mas homeschooling é a mãe que ensina em casa. Isso é muito comum para estrangeiros e americanos. E hoje esse moleque é um dos caras mais feras do IHOP. Ele é um jovem líder lá. A filha chegou e falou a mesma coisa, a Abby Bennett. Pode botar no YouTube lá, no site do IHOP. Tem eles ministrando adoração. Essa menina está sendo levantada lá em Kansas City com uma voz ungidíssima. Começou como? Vendo o pai. Esse cara estabeleceu as salas proféticas. Salas proféticas no IHOP, sabe o que é? Você entra numa sala, você pega uma senha, que é muita gente que quer ir, você entra na sala e tem 3 profetas, você entra com o celular ligado para gravar. Aí eles perguntam o teu nome, você fala o nome, aí eles oram. Quando eles acabam de orar, eles começam a falar a sua vida inteira. É assustador. Sabe por quê? Quando um lugar tem muita oração, tem muita profecia. A voz de Deus fica muito clara, porque Deus está perto. Então olha isso aqui, verso 5: todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei. Tinha um vidente. Vidente é a mesma coisa que profeta. Eles usavam a palavra vidente para se referir a profeta, porque era alguém que via o céu. Então Emã tinha filhos, ele era um pai. Por que que toda mulher tem que ser espiritual e o homem carnal? Por que que toda mulher chora e o homem não? Homem não chora. Sério? Você precisa ser batizado com lágrimas, mano. Porque aqui eram chefes de família que puxavam a espiritualidade. É uma comunidade que ora. Quando os homens dessa igreja se posicionarem no lugar de oração, vocês vão começar a ver os seus filhos serem salvos, sua casa ser ordenada, e essa igreja vai explodir, porque a igreja é a família, e família é a igreja. Construir um lugar para Deus habitar é responsabilidade de cada pessoa que é membro dessa comunidade. Não é responsabilidade só dos pastores. Mas a minha oração é que nessa noite você seja batizado com saudades de Jesus. Talvez você está aqui seco, cansado, desanimado, pensando: isso que esse cara está falando não faz sentido nenhum para mim. Não tem problema, é exatamente você que Deus
É você que Deus quer pegar. Sabe por quê? Avivamento significa reviver aquilo que perdeu vida. Avivamento é quando você apresenta o seu vazio para Deus. Você diz assim, a viúva, a mulher, quando apresentava potes de vazio, azeite parava? Não, porque ela estava apresentando algo vazio. Então, se você está vazio, essa é a hora de você ser cheio. Avivamento é quando a gente apresenta a nossa sequidão para Deus, e aí Ele pode queimar com fogo. Avivamento é quando a gente apresenta a nossa morte para Ele. A gente fala, gente, nós estamos aqui reunindo um vazio de 400 pessoas. Deus, enche esse vazio. Eu não posso, eu sou um miserável pecador, eu estou desanimado, eu estou cansado. Eu queria viver tudo isso que esse cara está falando, mas eu não tenho forças. Mas então, Deus, eu vou apresentar a você a minha miséria. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso, e a palavra misericórdia é Deus colocar o coração dele nas suas misérias. Quem quer misericórdia hoje? Tem um altar aqui na frente, ó. Não é um altar aqui, isso aqui não. Tem um altar espiritual aqui agora. Se eu fosse você, pulava nele. Mas tudo bem. Pula nele, porque Deus quer batizar você com saudade. Eu não vou impor a mão em ninguém. É entre você e Ele agora. Você vai pedir a Ele para Ele ferir seu coração com saudades por Jesus. Rasga seu coração para Ele agora. Eu quero ouvir um clamor subindo nesse lugar. Não cochicha. Eu não quero cochicha, eu quero um clamor. Quero um clamor aqui. Um clamor para que Deus fira você com saudades da presença dEle. Apresenta sua sequidão, sua dureza de coração. Pai, eu oro para que nesse momento você fira as pessoas com saudades. Eu oro por um batismo de saudades nessa comunidade.